Agora sim, pegue sua Bíblia. Se você não trouxe sua Bíblia física, assim como eu gosto, pegue seu celular, abra no Evangelho de João, capítulo 3. Como é bom estar aqui no primeiro culto de domingo do ano, né? Por que o primeiro culto de domingo? Porque quarta-feira nós já tivemos o culto Céus Abertos aqui. O pastor Eduardo trouxe uma palavra poderosa. Quem estava aqui quarta-feira? Olha! Uhul! Parabéns! Próxima quarta, se você puder, esteja aqui no culto Céus Abertos. Nas quartas-feiras nós experimentamos os céus abertos aqui sobre nós, assim como hoje também, né? Quem está com expectativa, mais expectativa de Deus aí? Você está? Eu saí de casa hoje de manhã com altas expectativas e participei do primeiro culto aqui às 8h45 e foi muito, muito, muito bom. Deus falou tremendamente com a gente, foi muito bom. Já abriu sua Bíblia, capítulo 3, Evangelho de João? 3. Eu sou da época que se escutava, né, barulho de folhas assim, né? Aí a gente perguntava e todo mundo falava amém. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Está microfonando ainda, tá? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga assim: da água e do Espírito. Amém. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Somente até aqui. É necessário que vocês nasçam de novo. Quantos daqui já assistiram a série The Chosen? Azar! Aí sim, hein? Agora gostei, hein? Vocês não estão largando a novela da Record e estão migrando para algo melhor. Gente, meu Deus do céu, eu fico maravilhado. Eu reassisto porque as crianças, né? Assim como eles assistem Peppa Pig, o mesmo episódio 40 vezes, eu faço eles assistir The Chosen, o mesmo episódio 200 vezes, né? Então, todas as vezes que eu reassisto com eles, que eu assisto novamente com eles, eu aprendo algo novo e vou para a palavra e confronto e vejo, e aquilo lá é muito bem feito. É muito bem feito. Principalmente quando você vai para a Bíblia e busca encontrar os detalhes que são narrados ali, que são colocados de uma forma que fique cinematográfico, porém com muito cuidado, com muito zelo. E olha só, eu estou gostando, eu gosto muito, fico esperando que apareça novos episódios, novas temporadas, porque está muito legal. Se você ainda não assistiu, baixe no seu aplicativo, no seu celular, o aplicativo The Chosen, T-H-E, separado, Chosen, C-H-O-S-E-N, é isso? The Chosen, significa em português os escolhidos. Baixe e assista cada episódio. Um dos episódios mais marcantes que me fizeram chorar, assim como não me lembro de ter acontecido outra vez assistindo algo, foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Foi bom, não foi? Não foi legal assistir aquilo lá? E
Esse encontro de Jesus com Nicodemos falou muito ao meu coração, porque ele é uma síntese daquilo que acontece com nós, todos nós, seres humanos, quando temos o primeiro contato com o Evangelho. Algumas pessoas que já conhecem esse texto entendem que quando Jesus fala sobre nascer da água e nascer do Espírito, está falando sobre o batismo de João, o batismo nas águas, ou depois o batismo de Pentecostes, no Espírito Santo, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam no cenáculo, enfim. Porém, Jesus, ele deixa muito claro, no versículo... No versículo 6, que não se trata disso. Olha, no versículo 5 diz: respondendo Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E agora Jesus explica o que ele está falando. Ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, primeiro Espírito com E maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, é Espírito. O que Jesus está falando? Que todo ser humano tem a possibilidade de nascer duas vezes. A primeira vez, nascer da água, é o nosso primeiro nascimento, quando nós nascemos da nossa mãe. Muitos aqui devem ter vivido a experiência de estar acompanhando sua esposa na gravidez, e ela não quer ter cesárea, porque ela sabe que a recuperação de um parto normal é muito mais fácil e tal, né? Aquela coisa, e chega um momento que ela diz o quê? Rompeu a bolsa. Alguém já viveu essa experiência, não? Já? Ninguém? Meu Deus do céu, hoje todo mundo é cesárea. Aí, ó, tem umas mãos ali, ó, os cabelinhos brancos levantados, ó, ali, ó, rompeu a bolsa. Tem alguém aqui que domina o inglês, assim, que manja muito de inglês? Tem alguém que domina de inglês aqui, não? Tem? Como é que fala em inglês, rompeu a bolsa, nos Estados Unidos? Oh, water broken. A água quebrou. É assim que fala nos Estados Unidos. Por quê? A bolsa está cheia do quê? De água. Percebe? Então Jesus estava falando do quê? Aquele que é nascido da água, somos todos nós. Nicodemos era nascido da água. Porque ele nasceu. Porque um dia, aquela água liberou ele para o mundo. Naquela época não tinha cesárea. E mesmo hoje, nós somos formados dentro de uma bolsa de água, né? Simplificando muito. Olha só, todo ser humano passa por essa experiência do primeiro nascimento. Porém, o que Jesus estava falando, que nós precisamos passar por um segundo nascimento. Qual é esse segundo nascimento? Nascer do Espírito. Quando acontece isso, nós passamos do mundo natural para o mundo divino. Enquanto nós estamos vivendo somente no primeiro nascimento, nós estamos vivendo no mundo natural. Nós estamos com um olhar fixo no que é natural. Eu não sei se você sabe, ali no The Chosen nós vemos um Nicodemos, um senhor velho, barbudo, certo? Porém, existem muitos estudiosos da Bíblia que se atrevem a dizer que Nicodemos não era velho. Nicodemos era relativamente jovem para o cargo que ele ocupava. E que esse Nicodemos é o mesmo Nicodemos que nós conhecemos como o jovem rico. Não é possível afirmar isso com clareza, mas eu estou trazendo aqui para vocês uma interpretação de muitos estudiosos da Bíblia, que esse Nicodemos que teve esse contato aqui com Jesus era aquele mesmo retratado pelo Evangelho como o jovem rico, que em um momento no caminho chegou para Jesus e disse: Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele: você cumpre os mandamentos? Conhece os mandamentos? Conheço e cumpro, Jesus. Então agora você vai fazer uma coisa, você vai vender tudo que você tem e vai dar aos pobres. E depois você vai tomar a sua cruz e vai me seguir.
Esses estudiosos, ao compararem, ao dizerem que se trata da mesma pessoa, trazem à luz o fato de que Nicodemos não conseguiu ter a compreensão real do que Jesus estava falando para ele. Que para nós hoje, que temos um panorama completo do Evangelho, é muito fácil entender. O que é? Todos nós precisamos do segundo nascimento. Nós precisamos sair do carnal e entrar no espiritual, através do segundo nascimento. Como é feito isso? Através do reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nós somos pecadores e que Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados. Quando nós reconhecemos isso, aceitamos isso, automaticamente o Espírito Santo entra em nós, nos sela, e nós recebemos a salvação. Onde está o problema? No fato de que muitos de nós cometemos a falha de acreditar que ser cristão, que uma vida cristã é somente isso. Somente aceitar Jesus, pronto, agora está tudo certo. Posso ficar tranquilo, de boa. Como é que fala em Libras ficar de boa? É assim? Assim, viu? Agora, está tudo certo, está tranquilo, está tudo certo. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que tem me incomodado há muito tempo e tem me feito mudar de vida em vários aspectos. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma pergunta, e eu gostaria que você se fizesse essa pergunta, que é a seguinte: você conhece a Deus? Eu gostaria que você se perguntasse: eu conheço a Deus? Em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, a primeira parte do versículo 3 diz: conheçamos o Senhor. E na NVI, que é a versão que nós usamos aqui, diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Eu aprendi esse versículo como: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, né? Os mais antigos, assim como eu, sabem essa versão: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Porém, no original, a palavra que foi traduzida por prossigamos dá o mesmo sentido que esforcemo-nos, porque é perseguir com esforço. Então, nós não devemos simplesmente parar nesse ponto de conhecer a Jesus. Conheci a Jesus, Ele me trouxe a revelação de que eu sou pecador, que preciso do seu perdão, e parei por aí. O que Deus quer é que nós, a partir desse momento que temos esse encontro com Jesus, iniciemos uma jornada de conhecimento e não paremos nunca mais. Quem está me acompanhando? Deus quer que nós o conheçamos, porém, Ele não se conforma com o fato de nós chegarmos a esse ponto e estacionarmos. Achar que está tudo bom, que a nossa vida pode terminar ali, porque, meu Deus do céu, você não faz ideia. Antes de eu conhecer a NIB, meu Deus do céu. Não é isso. Deus quer que nós cresçamos. E esse crescimento espiritual vem através dessa jornada com esforço para conhecê-lo. E eu gostaria que você me acompanhasse lá para a segunda carta de Pedro, está lá no final da Bíblia, perto de Hebreus, e Hebreus está perto do quê, Paulinho? Perto do Apocalipse. Segunda carta de Pedro, que está antes de 1 João, no capítulo 1,
E vamos olhar para esse texto com isso em mente. Deus quer que nós façamos uma trilha de conhecimento. Que nós não nos conformemos com o fato de um dia ter conhecido Jesus e pronto, acabou. Vamos juntos? Primeiro versículo diz assim: Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo. Quem escreveu essa carta? Todos conhecem. Quem assistiu The Chosen, então, sabe que o cara é, né? E se você leu a Bíblia, então, meu Deus do céu, aí sim você sabe que Pedro era um osso duro de roer, era ou não era? Muitos dizem que ele era difícil porque ele era sanguíneo. E aí o sanguíneo fica triste. Oh, por que fala assim do sanguíneo? Aí tem outros, né, que são sanguíneos e dizem, não, Pedro era assim porque ele era colérico. E aí os coléricos ficam tristes. Mas eu quero te dizer, talvez não tenha nada a ver com o temperamento, e sim com o propósito que Deus tinha através de Pedro. Deus escolheu a dedo Pedro. Ou vocês acham que Jesus chegou ali, naquele lugar onde estava onde Pedro tinha passado a noite tentado pescar? Jesus chegou ali de casualidade, errou o caminho e se deparou com Pedro. Foi isso? Não. Pedro foi escolhido para ser uma bênção nas nossas vidas. E hoje você vai sair daqui entendendo isso. Olha o que ele nos deixou escrito. Aqueles que... por que eu digo que ele nos deixou escrito? Principalmente porque toda a palavra é inspirada por Deus para para nos ensinar? O que mais? Ninguém vai falar redarguir? Não? Essa palavra é velha também, né? Hoje eu estou lembrando as palavras velhas. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Você recebeu essa fé? Você conhece a Jesus? Você teve um encontro com Jesus? Essa carta é para você. Ok? Essa carta é para você. Diga, essa carta é para mim. Isso. Então vamos lá. Segundo versículo. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno. Olha o que essa palavra diz. Pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Não é um conhecimento 1%. Não é um conhecimento, sabe, igual você conhece o Neymar. Não é um conhecimento igual você conhece o dono da venda da esquina da sua casa. Está errado. Está capítulo 2, né? Mas é capítulo 1. Não vai dar para mudar lá, porque é uma imagem. Então, por gentileza, me perdoe, é capítulo 1, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Deixa eu até tirar isso daqui. Deixa aqui. Tá bom? Capítulo 1. Não é um conhecimento raso. Deus quer que você tenha um conhecimento pleno dele. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno, ele repete, olha só, o pastor Jefferson sempre nos ensina que quando há repetição no texto sagrado, é porque Deus quer que você preste muito atenção. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Preste atenção aqui comigo. Vocês se lembram do que eu falei de Nicodemos? De Jesus, o que Jesus estava explicando e falando para Nicodemos era que Nicodemos deveria sair da sua natureza humana para uma natureza divina. Sair do plano carnal, material, humano e partir para uma
natureza espiritual. É a mesma coisa que Pedro está nos dizendo aqui. Deus quer que nós sejamos participantes, olha só, da natureza divina. Como que isso é possível? Através do quê? Do pleno conhecimento de Deus. Talvez você esteja me perguntando agora: poxa, Paulinho, como eu chego nesse pleno conhecimento de Deus? Tudo que eu quero agora é isso, chegar nesse pleno conhecimento. Eu não quero ficar no raso. Quem aqui quer continuar no raso, se estiver? Eu não quero. Eu quero ir cada vez mais profundo. Eu quero esse pleno conhecimento de Deus. E Pedro nos traz uma trilha. Qual é essa trilha? Vamos começar. Oséias disse: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Olha o que Pedro nos diz no versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se. Diga para a pessoa que está do seu lado: empenhe-se. Se esforce. Isso. Vai dar trabalho. Não é algo assim, oh, que legal, plim, sabe? Como o filme de Aladim, que ele pede para o gênio, transforma ele de uma hora para outra no que ele precisou. Não, vai dar empenho, vai dar trabalho, precisa de empenho. E esse empenho é realizado por quem? Pelo Espírito Santo? Por Deus? Vai dar trabalho para quem? Para nós, para mim, para você, para cada um de nós. Pedro nos diz, repete o que o profeta Oséias falou: esforcem-se. Pedro nos diz: empenhem-se para acrescentar a sua fé. Por que para acrescentar a fé? Porque só é possível conhecer a Jesus, ter um encontro com Jesus, através da fé. Quem não tem fé não consegue agradar a Deus. Então, o primeiro passo da trilha é fé. Por quê? Porque sem fé é impossível. Não tem como. Não tem como você ter uma vida com Cristo sem fé. Olha só o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você não crê, se você não tem fé, você nem começou essa trilha ainda. Portanto, Pedro já parte do pressuposto de que a fé está aí, ok? A fé já está aí. Então ele diz: empenhem-se para acrescentar à sua fé o segundo passo da trilha, que é a virtude. Essa palavra virtude, no original, no grego, é uma palavra muito difícil de ser traduzida com uma palavra só. Então, o jeito mais fácil de dizer para uma criança o que é virtude, é isso que eu coloquei ali. É uma bondade moral, é ser bom. Não tem como você dizer que você acredita em Jesus Cristo e continuar vivendo com um coração ruim, ao ponto de alguém te pedir, você está ali na sua casa almoçando com sua família, e alguém toca a campainha, você sai todo, meu Deus do céu, chega lá na porta, alguém pedindo um prato de comida, e você fala: não tem, passa outra hora. Não pode, é impossível. Então é uma bondade moral. Sabe, você está numa loja e vê uma criancinha chorando para uma mãe que quer uma bala no caixa do supermercado, sabe? Aquele, meu Deus do céu, aquele picadeiro que tem antes do caixa sabe? E aí você está lá com o teu carrinho cheio e na sua frente tem uma criança chorando porque quer uma balinha daquelas. E você consegue perceber que a mãe não pode comprar aquela balinha para aquela criança. Ou ela compra a dúzia de ovo, ou ela compra a balinha. E você passar por aquilo, imune ao sentimento de bondade. Sabe, você vai para sua casa e aquilo é como se não tivesse acontecido. Não pode acontecer isso com quem está nessa trilha.
Você precisa se esforçar para acrescentar à fé essa bondade moral, essa virtude. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta de Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procure ser bons, uns para com os outros e para com todos. Por que fica muito claro quando ele não para aqui? Ele poderia ter parado aqui, certo? Se ele tivesse parado aqui, ele estaria falando de outro ponto, de outro passo dessa trilha, que nós vamos chegar daqui a pouco. Mas esse passo aqui, ele se refere a todas as pessoas. Se você está andando na rua e você vê uma situação na qual você poderia intervir de uma forma a deixar aquela situação menos pior do que está, você precisa intervir. Você precisa ser bom. Você precisa ser bom. Teve um padre, há um tempo em Cascavel, que dizia essa palavra, muito bom ser bom, é isso? Muito bom ser bom. Fizeram uns adesivos, colocaram nos carros, se lembram disso ou não? Como é bom ser bom? Gente, isso aqui faz parte dessa trilha do conhecimento de Deus. Nós precisamos ser bons. E precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos nos empenhar para ser bons. Nós não podemos passar por nenhum tipo de situação na qual, repito, nós podemos intervir para que aquela situação fique menos pior e não fazer nada. Se você está caminhando nessa trilha de crescimento, de conhecimento, isso tem que ser perseguido por você. Vamos ao terceiro passo da trilha. Por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Eu não sei se você prestou atenção, mas em todos os slides tem uma imagem. Todo mundo prestou atenção nessa imagem aqui? Prestaram? Ou só agora que vocês viram? Não? Viram antes? Então cumpriu um propósito. É que eu faço umas coisas às vezes com a minha cabeça e não sei se vai dar certo na cabeça dos outros. Isso aqui foi totalmente de propósito. Porque se existe uma forma de nós conhecermos a Deus, é através do quê? Da palavra de Deus. Muita gente quer conhecer a Deus conhecendo pessoas boas, pessoas caridosas, participando de grupos de apoio, indo a igrejas legais, igreja da parede preta. Sabe, nada disso será tão relevante nessa busca de conhecimento quanto fome e sede pela palavra de Deus. Fome e sede por tudo que tem aqui. Neste mês de janeiro vamos ler um capítulo de Provérbios por dia. Poxa, mas só um capítulo? Eu quero mais. Neste ano, vamos ler a Bíblia toda em um ano. Tem um plano, um PDF pronto para você, cada dia do mês, abrir lá e ver que capítulo da Bíblia eu tenho que ler agora. E aí você vai lá e aproveita. Hoje nós temos a graça de ter tanto acesso à palavra de Deus. Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais facilidade nós temos de ter acesso a isso aqui, menos nós queremos, menos nós aproveitamos, menos nós nos alimentamos com esta palavra. Se você quer conhecer ao Senhor, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Poxa, mas eu leio e não entendo. É porque você está lendo sozinho. Leia a Bíblia acompanhado do Espírito Santo. Todas as vezes que você abrir essa Bíblia... Gente, eu fiquei louco com o Vitor. Fiquei bravo com você, Vitor. O cara foi de férias e levou o plano de leitura para as férias. Eu falei, eu sou um ralé mesmo, eu não faria isso. Parabéns, Vitor. Quem está assistindo as lives da igreja aqui 7 horas da manhã? Olha, se você ainda não está acompanhando, acompanhe. E puder,
não estiver trabalhando nesse horário, né? Acompanhe. O Vitor começou a live ali, daqui a pouco ele tira um plano de leitura da Bíblia daqui da igreja, e o cara lá de férias, mano. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender com esses meninos. A gente precisa ter fome pela palavra de Deus. A gente precisa estar se alimentando desta palavra, se nós queremos crescer com Deus. Os irmãos de Bereia, os bereanos, eles eram considerados mais nobres. Por quê? Porque eles examinavam quando? De vez em quando as Escrituras? Todos os dias eles examinavam as Escrituras para saber se o que estava sendo ensinado para eles era de Deus ou não era de Deus. Eles tinham fome por conhecimento de Deus. E como que eles faziam isso? Lendo a Bíblia. Fale para o seu cônjuge, se ele estiver aí do seu lado, vamos ler a Bíblia esse ano? Isso, vamos ler a Bíblia esse ano? A gente não pode terminar esse ano 2024 sem ter lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Vamos ler a Bíblia. Quarto passo da trilha. Um gomo do fruto do Espírito Santo. Vocês já aprenderam sobre o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo entra em você, ele começa a gerar atitudes que o apóstolo Paulo chamou de fruto do Espírito. Eu gosto de olhar para esse fruto como uma laranja. Todos os dias, depois do meu almoço, eu descasco uma laranja e tento chupar uma laranja inteira. Na maioria das vezes não consigo, porque as crianças estão por perto e sempre pedem. Mas eu olho para aquela laranja e vejo, e eu descasco ela ao ponto de ver os gomos, igual como se fosse uma mexerica. E o fruto do Espírito é como se fosse uma laranja, com vários gomos. E um desses gomos é o quê? O domínio próprio. Para que serve o domínio próprio, pastor? Para você não fazer aquilo que você não deve fazer. Não é para você não fazer aquilo que você não quer fazer, ao contrário. Na maioria das vezes você vai querer fazer o errado. Paulo diz, aquilo que não quero faço, aquilo que quero não faço. Se Paulo vivia desse jeito, com essa luta, com essa batalha dentro dele, imagine nós, meros nibianos, né? O domínio próprio serve para você não fazer aquilo que você quer fazer, mas o Espírito Santo buzina, grita no seu ouvido, Paulinho, não faça isso. Michele, não faça isso. É nessa hora que você esmurra teu próprio corpo e diz, não posso, não vou fazer. Olha o que Paulo escreveu, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que o quê? Não conhecem a Deus. Então, se você conhece a Deus, isso aqui tem que ser desenvolvido em você, por você. Porque o apóstolo Pedro está dizendo o quê? Empenhe-se. Poxa, pastor, mas eu achei que era um fruto do Espírito. Claro que é um fruto do Espírito. Mas isso é gerado dentro de nós, e como que ele é extravasado? Como que as outras pessoas veem? Através só do Espírito? Não, através de mim. Eu posso apagar a chama do Espírito dentro de mim. Eu posso entristecer o Espírito Santo dentro de mim. Como? Não deixando que o seu fruto seja visto através de mim. Que as atitudes corretas sejam vistas através de mim. E uma das principais, eu acredito que quando o domínio próprio prevalece, os outros parece que brotam com maior facilidade. Quando eu tenho domínio próprio, a paciência vira algo corriqueiro na minha vida. Quando eu tenho domínio próprio, a benignidade, a mansidão, o restante fica fácil com o domínio próprio. Com o domínio próprio, eu não dou vazão o quê? Aos desejos que não devem prevalecer na minha vida.
Perseverança. Aqui no meio da trilha, Pedro fala, olha só, vai ter momentos que você vai querer desistir. Que você vai falar, poxa, eu não consigo. Não dá para mim, é muito. Eu achei que ser crente era só ir na igreja no domingo, 6 horas da tarde. De vez em quando ir no GA, fazer algum ministério, tipo estacionamento, que é uma vez cada 4 meses. Achei que ser crente era isso. Eu não imaginei que fosse tão difícil, eu desisto. Não, olha só. Novamente o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não... Então, a minha palavra para você neste momento agora é, persista, persevere, não desista. Sexto, piedade. Mais uma palavra que é muito difícil de ser traduzida para o português. Se você fosse explicar para o seu filho de 5 anos de idade o que é piedade, o que você diria? A forma mais fácil de explicar, olhando para o original, esse palavrão, eusebeia, sabe? Isso aí é grego. Eu coloquei ali só para não esquecer. Significa o quê? Uma vida plena com Deus e com as pessoas. Alguém considerado piedoso é alguém que se preocupa com a sua relação com Deus e com o próximo. É por isso que Jesus vem nos dizer que esses são os principais mandamentos. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas também ame o próximo como a ti mesmo. Sétimo, fraternidade. Vocês se lembram que aqui eu disse que se parasse aqui o texto, iria querer dizer outra coisa. Se parasse aqui, eita, aí, se parasse aqui nos outros, essa virtude teria a ver somente com aqueles que convivem com você, sabe? Aqueles ali do seu GA, da sua família. Mas não, a virtude tem a ver com amor, com a bondade para com todas as pessoas. Já a fraternidade é aquilo que nós maravilhosamente vivemos aqui na nossa igreja, principalmente através do quê? Do grupo de amigos. O cuidado um com o outro, olhar para o outro com uma preocupação de que, para ver se o outro realmente precisa de alguma coisa, se está bem, se não está bem, se precisa de uma oração, se precisa de uma palavra, se precisa de um ombro amigo para chorar. Isso é fraternidade. Se eu não vivo isso, significa que eu não estou buscando esse crescimento, esse conhecimento de Deus. E por último, aquilo que João, o discípulo amado de Jesus Cristo, aquele que se recostava no peito de Jesus, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4. Eu deixei ela toda ali porque eu gostaria que você fosse para casa e lesse todo esse capítulo, sabe? Gostaria muito mesmo que você lesse todo esse capítulo. Porém, eu quero ressaltar para você somente esse aqui. Olha só. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de quem? Se lembram de Nicodemos? Fez sentido para você essa palavra? Nascer de novo. O que é nascer de novo? É entrar nessa trilha do conhecimento de Deus e não parar nunca. O versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.